Boa noite, na paz de Jesus. Quero deixar aqui uma palavra que se encontra em Isaías 14. Eu vou ler o versículo 24 e o versículo 27. E diz assim: o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim efetuará. E o 27, porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? Bom, essa palavra deixa bem claro, né? Que o Senhor dos Exércitos, jurou, dizendo, assim como pensei. Então Deus está falando assim como eu estou pensando, eu vou fazer. Eu determinei e vai ser da forma que eu determinei. E no 27, o versículo, porque o Senhor dos Exércitos, de novo, quem, pois, vai invalidar aquilo que eu determino? Quem vai, se minha mão está estendida, quem vai fazer com que ela volte atrás? Se eu pensei, assim vai ser, e vai ser conforme o que eu falei. Se eu determinei, vai se cumprir, e ninguém pode invalidar a minha ordem. E se eu estendi a minha mão, eu não vou voltar atrás. Então, quando Deus tem um propósito na minha ou na sua vida, ninguém pode invalidar. Nem o tempo, nem pessoas, nem força humana, nem força nenhuma nesse mundo pode. Quem, pois, vai invalidar uma ordem de Deus? Um decreto de Deus? Quando Deus decreta, determina, está determinado, seja em qualquer área de nossa vida. Pois o propósito de Deus tem que ser cumprido, a ordem dele é cumprida. Nenhum homem, nem força humana, força governamental, poder nenhum tem sobre Deus. E eu creio tão somente, como diz lá em Número, aqui em Números 19, Números, versículo 19 aqui, do capítulo 23 de Números. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Então Deus não é homem para que vá mentir, e nem é filho de homem para se arrepender. Então Deus não mente, Deus não volta atrás, Ele faz conforme o que Ele quer, o que Ele determina. Podem querer botar o pé para atrasar, podem fazer o que for, mas vai ser da forma que Deus quer, nem mais e nem menos. Então, se Deus tem um propósito na minha vida, na sua, aquilo que Ele planejou para mim ou para você vai se cumprir. Queira o homem ou qualquer criatura impedir, não vai conseguir. Quando Deus tem algo na minha vida ou na sua vida, tem que sair conforme aquilo que Ele planejou. Então, seja uma porta de emprego, seja algo na saúde, seja nas finanças, seja em que área for, aquilo que Ele determinou está determinado, Porque o Senhor dos Exércitos, por que chama Ele o Senhor dos Exércitos? Porque Deus, Ele comanda uma ordem de anjos grandiosos, anjos poderosos, e quando Ele envia os anjos dele, para nos proteger e levar aquilo que Ele quer. Então Deus, Ele determina. Então vai acontecer. Pode demorar o tempo que for, porque o tempo é de Deus. Vai sair conforme o que Ele planejou para mim e para a sua vida, independente de circunstância. Por mais que as circunstâncias pareçam desfavoráveis aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus não é. Deus pode mudar algo num passe
Uma ordem só, assim, ó. Ele determina assim, é hoje. Vai ser hoje, Sandra. Vai ser hoje, Pedro. Vai ser hoje, José. Então vai ser conforme o que Deus planeja. Na nossa vida, Deus tem planos. Algo que Ele tem para mim, para vocês, né? Deus vai cumprir. Nenhum ser humano pode impedir. Ninguém pode. Quem vai chegar para Deus e dizer, não, Deus, o Senhor não pode fazer isso na vida dela, não. Na vida dele, não. Eu não vou deixar. Quem é que vai fazer? Se Deus determinou. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode tudo, conforme Ele quer, o tempo dele, na hora dele. Deus, Ele é grande, soberano. Ninguém pode com Deus. Por mais que as pessoas, o ser humano, acha que, porque eu vou ali, vou falar com o fulano de tal, porque ele tem influência, porque ele é uma autoridade máxima na terra. Não tem autoridade máxima, não tem governo, não tem prefeito, vereador, não tem desembargador, não tem rei, rainha, ninguém pede. Quando Deus determina algo, vai ser conforme a palavra dele. Como ele diz aqui, né? Vou repetir o versículo 24. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo, como pensei assim sucederá e como determinei. Então Deus pensou, né? E assim vai ser como ele determina e vai se efetuar, quer dizer, vai acontecer. E ele aqui no 27, porque o Senhor dos Exércitos, quem vai invalidar uma ordem de Deus? Quem é um homem para chegar e dar ordem a Deus? Quem é essa criatura? Não existe, não pode. Ele pode ser quem for maioral na terra, querer. Ele pode ter um trilhão, ele pode ser o Elon Musk daqui da terra. Não tem. Quando Deus determina, o ser humano vai obedecer à ordem de Deus, vai acontecer como Deus quer. Se Deus quer tirar alguém de um lugar, entendeu? E para botar em outro canto, Ele vai botar. E ninguém vai impedir. Quando Deus quer dar algo a gente, Ele vai dar. Ninguém pode impedir. O homem vê por vista, né? Mas as coisas de Deus, Ele já vê já no futuro. Enquanto o homem está olhando o presente, Deus já sabe o futuro. Deus já sabe o que vai acontecer. Deus já sabe o que está fazendo. Então, Deus não mente. Né? Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para... Ele não se arrepende. Então, a palavra dele é uma só. Uma só. Que ele diz sim é sim. Se ele diz não, é não. Nem mais, nem menos. Não é meio termo. As coisas de Deus é certa. É no alvo. Então, fique com essa palavra. Deus já determinou, está determinado. Em nome de Jesus. Deixa essa palavra para vocês com meditação. Deus continue abençoando cada um e uma boa noite para todos. Na paz de Jesus Cristo. Amém?